Temos notícias ao vivo do sequestro. Eu vou matar esse cara! Olha pra mim. Hoje ninguém morre. Major Shakur, Capitão Menck, negociador. Eu vou ser sua comandante direta. Você tem que seguir o procedimento. Procedimento. O Menck tem um método próprio, mas que funciona. Não tem mais saída. Eu entendo seu sofrimento. Ok, obrigado. Oi, Raul, boa tarde. Boa tarde, Raul. Seja bem-vindo aí, obrigado, tá? Antes de mais, agradecer aqui estes 10 minutos para a entrevista. Eu sou o Raul, pertenço aqui a um meio de comunicação que é o Séries da TV, aqui em Portugal, onde falamos aqui de séries, e tivemos aqui o prazer de já poder ver alguns dos episódios da série Negociador, fornecidos aqui pela Amazon Prime. Gostávamos de primeiro começar, para quem for ver esta entrevista, aqui na altura de estreia da série, como é que vocês descreveriam aqui a primeira temporada, sobre o que é que seria a série? Se bem que o nome já é autoexplicativo, mais ou menos. Vou falar um pouco sobre o que eu acho a série. A série é uma série policial de ação, mas ao mesmo tempo é um thriller psicológico. E eu acho que isso que é o mais legal dela. Porque ela não está só centralizada na ação. Ela tem algo mais acontecendo que amarra e que te dá aquela vontade de querer ver o próximo capítulo. Né? Então, e eu acho que ela está muito bem amarrada nesse sentido, né? Na trajetória do que está acontecendo, na trajetória do Menck e dos outros personagens da série. E o primeiro capítulo ele já começa num momento de tensão, vamos dizer assim. Tensão no sentido que tem um sequestro para ser desbaratado, e o Menck, que é o personagem que está num momento muito delicado da vida dele, emocionalmente abalado pela morte da esposa, depois de uma discussão que eles tiveram numa festa do GAT, ela sofre um acidente, ele fica se remoendo, né, por dentro ali, achando, com remorso, porque ele acha que ele foi o culpado. E tem a questão do filho dele também, que fica ali num estado muito ruim, né, depois do trauma que ele viveu também com a morte da mãe. Enfim, ele volta nesse momento tendo que lidar com esse abalo emocional, tendo que lidar com um sequestro grave. E eu acho que ele começa ali a mostrar muito essa dificuldade que ele tem de voltar ao trabalho nesse estado e conseguir lidar e ser eficiente com aquilo tudo que está acontecendo. E nesse episódio já começa a apresentar para o público como que vai se desencadear a história, né? Algumas peças ali são colocadas no tabuleiro, porque eu acho que isso é uma história que te leva a querer pensar e dizer assim, pô, o que será que está acontecendo? Quem é que está por trás disso? E essas coisinhas já começam a ser apresentadas ali. Obrigado. E quanto à personagem da Bárbara, também no primeiro episódio mostra logo que a série vai ser aqui de ação, com momentos tensos. E um desses momentos é a entrada aqui da personagem interpretada pela Bárbara, da Major Shakur, que tem aqui um bocadinho de umas querelas com o Capitão Menck, e queria perguntar se essa relação entre eles, profissional, também é algo que vai ser explorado aqui ao longo da temporada. Olha, a princípio é uma relação de trabalho ali, que cria-se uma amizade bastante forte, mas eu enxergo mesmo por um prisma profissional em que um aprende com o outro, né? Então, essa relação de hierarquia de uma mulher ter uma patente mais alta e ter que ser respeitada dentro desse, vamos dizer assim, dentro desse comando. E por conta dessa amizade que se foi criada, ela quer também, vamos dizer assim, ajudá-lo a desvendar esse crime que ele está sendo acusado, porque ela vê verdade nele, ela acredita nele, e ela vê que o Menck, que é esse cara totalmente coração, não é capaz de ter cometido um crime. Então, é nesse âmbito, nessa primeira temporada, que se desenvolve a relação dos dois. Tem uma coisa que acontece uma tensão inicial entre os dois personagens, porque o Menck volta, antes ele era o comandante da operação, de repente aparece uma pessoa nova, superior a ele, dando ordens, ele fala assim, opa, peraí, quem você é, né? Para dizer, não vem interferir no meu trabalho que estou fazendo. Mas aí a coisa começa, eles começam primeiro a se chocar, e depois começam a entender que precisam ser parceiros.
Porque eles estão diante de situações onde eles precisam se unir para resolver aquelas questões, né? Aqueles problemas ali que estão acontecendo. Um sequestro, ou uma tentativa de suicídio, né? Ou outra pessoa está querendo matar o outro lá. Então, eles têm que se unir e eles acabam, então, estabelecendo esse laço, como a Bárbara falou, e em determinado momento a Bárbara vai suspeitar do Mank, mas, ao mesmo tempo, ela tende, olhando o Mank, a não acreditar que ele fosse capaz de assassinar a própria mulher, que é uma questão que vai aparecer na série, né? Tem um corregedor que levanta a tese de que ele foi o culpado pelo assassinato da esposa. E então ela fica ali, pô, será? Não é? Mas não vamos adiantar tanto assim, né, Bárbara? O que eu Dia acho 21 estreia. O que eu acho que dá muito certo é que eles começam a funcionar com pensamentos complementares. Um entende o que o outro vai fazendo, sabe? Começa a acontecer uma certa simbiose entre eles nesse sentido, e aí, quando ela começa a desconfiar, ela já está presa nesse outro sentimento de que ela entende que não é possível. Então, eles ficam numa relação bem complementar, assim, intelectualmente falando, né? E qual é que é a diferença, se calhar agora começando aqui pela Isabel, entre, neste caso, realizar algumas produções nacionais versus realizar aqui uma produção internacional? Sei que não é aqui a primeira. Também com relação o Brasil sempre produziu muita novela, né? E aí e também quis explorar também a diferença entre você construir uma coisa onde os personagens levam muito tempo para você se desenvolver e coisas mais curtas um pouco. A gente tem um processo quase inverso da novela, né? Porque a gente tem muita pré-produção, tempo de ensaio, tempo de preparação, versões de roteiro, o canal e os produtores sempre entram nesse processo e trabalham no roteiro junto. Então, a gente tem, quando sai para filmar, a gente já sabe muito o que a gente vai fazer. É uma obra fechada. São 8 episódios, mas é uma obra fechada. É quase como se fosse uma enorme e gigantesca peça de teatro, né? A novela não. A novela é uma obra aberta. Então, eu acho que a grande diferença é essa, assim, entre fazer uma série para um Prime Video, que é um streaming internacional, e a perspectiva de que isso vai rodar mundo é muito desafiador e, ao mesmo tempo, muito divertido, né? E aí a gente tem... Eu chego no set de manhã na Disney, porque tem todos os brinquedinhos que eu quero... todos os meus soldadinhos, e é muito divertido. E para os personagens, eu acho que eles podem até falar melhor do que eu, mas a preparação de um personagem para poucos capítulos talvez dê a chance, me corrijam, de ser mais profundo do que para 200, porque a gente batalha por eles, ensaia por eles, pensa cada cena, estuda cada cena. Não é um método de trabalho que precisa produzir muita coisa por dia. A gente tem que fazer uma coisa de qualidade e concentradinha, né? Exatamente. Eu vejo a grande diferença, assim, na minha preparação, novela, a experiência que eu tive muita com novela. Primeiro que, assim, é uma coisa muito industrial fazer novela, então entra uma atrás da outra. Eu já fiz muitas novelas em que eu estava acabando de gravar uma novela na sexta-feira, na segunda-feira eu já estava ensaiando a próxima novela, né? E cara, é muito mais rápido a coisa da preparação. A novela a gente vai sentindo o personagem nos primeiros capítulos, porque como ela é aberta, o próprio autor não sabe muito bem como é que ele vai seguir com aquilo. Ele tem o esboço, né? Ele tem o esqueleto. Mas tem autores que mudam o esqueleto se a coisa não estiver funcionando. E como a gente tem pouco tempo para ensaiar, muitas vezes um personagem que se imaginou que ia para um lado, de repente envereda por outro caminho, o autor tem que mudar aquilo, né? Então a gente também não pode ficar muito preso a certa... A gente tem que dar um pouco de margem, de abertura para alguns lados, né? Não ficar muito preso numa coisa só, senão você corre um risco danado de o teu personagem se frustrar, o teu personagem diminuir e tudo mais. Aqui não, como ela falou, é uma obra fechada, então a gente tem mais tempo para se preparar, tem mais tempo, inclusive, para gravar as cenas, né? Você tem menos cenas para serem executadas, filmadas por dia, então você tem mais chance de se preparar para aquelas cenas, e com uma coisa já falada, combinada entre os diretores, com a preparação. Novela, às vezes, tem 6 diretores dirigindo a novela.
Tem um dia que eu estou gravando uma cena em que eu saio da cena, eu abro a porta do estúdio e a cena depois é externa. Na cena do estúdio eu gravei com o Chiquinho, na cena externa eu gravei com o Zezinho. E às vezes o Zezinho está pensando uma coisa que o Chiquinho lá atrás me pediu outra. Então, assim, você tem que ter um filtro danado para ter coerência aquilo ali, entendeu? E isso na série não acontece, né? É porque na obrigado. série a gente tem um arco já definido do personagem, né? Da onde ele começa e para onde ele vai e aonde ele provavelmente vai findar e qual caminho que ele pode seguir para uma segunda temporada, né? Então eu acho que a gente tem que ter um lugar muito de desapego mesmo quando se faz novela. Eu adoro fazer, porque é justamente isso, ela vai sendo escrita conforme ela vai sendo exibida. Então, muitas surpresas podem acontecer com o seu próprio personagem que você não sabe muito bem como lidar com isso, mas ao mesmo tempo tem que estar muito aberto. Porém, realmente, eu acredito que o processo de um personagem numa série, você acaba tendo um trabalho de um aprofundamento, vamos dizer assim, mais lapidado por conta de você já saber esse caminho que ele vai percorrer durante os 8 episódios, né? No caso daqui da nossa série. Então, mas são trabalhos, né, que são diferentemente iguais, porém diferentes. Você consegue entender? Foi bom, né? É algo assim. Obrigada, Raul. Obrigado. É uma perspectiva bastante interessante que acabaram de partilhar. Entretanto, chegou aqui ao final o meu tempo para as perguntas, mas agradecer-vos a disponibilidade e dar-vos parabéns pela obra que realizaram, que, como disse, já tive a oportunidade de ver uns episódios e gostei muito. Poxa, obrigado também aí pelo apoio. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, boa tarde.